Obrigada, Sr. Presidente. Neste dia que já vai tão longo, é com alguma estupefação que vou vendo perguntar vez após vez. Julgo que na esperança que se perguntarmos muitas vezes a mesma coisa, só obtenha uma realidade diferente. Já foi explicado à exaustão pelo Sr. Ministro na primeira audição desta tarde. Não posso deixar de fazer esta nota introdutória clara, de forma clara, cristalina, fazendo inclusive, explicando a forma como todo este processo se faz, explicando a fita do tempo, desde a primeira SWOT, que foi em março, até outubro. Julgo que foi tudo explicado e repisado várias vezes. No entanto, acredito que, não por falta de vontade, mas talvez porque, de facto, o Sr. Secretário de Estado, e nesta parte tenho que admitir, trata-se de uma matéria complexa e que, se não se conseguir compreender o cerne e a explicação e o modo de funcionamento, teremos muitos agentes políticos com alguma dificuldade em entender os tecnicismos daquilo que está em causa. Estamos aqui a discutir um requerimento que tem a ver apenas e só, pelo menos naquela que é a leitura do grupo parlamentar do PSD com a frota pesqueira. E é isso que nós vamos tentar aqui discutir, obviamente, fazendo a ligação da frota costeira àquelas que são as necessidades de pesca de Portugal, no mundo tão complexo de que estamos a falar, que é a cota ibérica e aquela que é a repartição que se faz desde sempre. E também é bom, se calhar, sublinhar este desde sempre. Portugal e Espanha, cada um tem uma percentagem desta cota que é, se me permite, um bolo único, e é preciso depois encontrar aquelas que são as necessidades de pesca de um e de outros países, até porque nós temos espécies que não são tão apreciadas por Espanha e são muito mais apreciadas por Portugal e vice-versa, e, portanto, há aqui sempre um jogo de equilíbrios que temos tido ao longo dos anos. Sendo que é, por vezes, pelo menos para o grupo parlamentar do PSD e depois do Sr. Secretário de Estado, espero que nos explique mais uma vez o processo de funcionamento da cota ibérica, como é que se chega à cota ibérica, como é que é ouvida a Comissão de Acompanhamento. Parece-me que isto é importante repisar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, até que o assunto fique claro e cristalino para todos. Mas depois também, Sra. Secretária de Estado, eu peço-lhe, no meio desta que é a gestão da nossa frota costeira, que se faça aqui um exercício de possibilidades. Nós vemos constantemente, ao longo do tempo, certos grupos parlamentares a reclamar mais cota para esta espécie, mais cota para aquela, mais cota para isto, mais cota para aquilo, até cota de áreas marinhas protegidas e de reserva total, nomeadamente o caso da região autónoma da Madeira, em que se reclama a necessidade de muito mais pescado em zonas que são de interdição, porque nós precisamos de fazer a manutenção do estoque. Temos necessidades muito especiais, também no caso da região autónoma dos Açores, que é onde se pesca o bonito, que é tão valorizado nas regiões autónomas. Tudo isto espécies que é preciso atender às necessidades específicas daquelas populações também e das regiões ultraperiféricas com necessidades muito próprias. A par desta realidade das regiões ultraperiféricas, obviamente que estamos aqui a falar também do peixe-espada, naturalmente, que é aquilo que mais tem sido referido a quando destas audições e que é o cerne e talvez a espécie mais apreciada e valorizada na região autónoma da Madeira. Mas depois também, quando chegamos aqui ao continente, temos os vários tipos de pesca que já falamos, do cerco, de todas elas, e portanto, mas há aqui uma questão que me parece que é fundamental, desde o arresto ao cerco, à polivalente, que é tão importante para os nossos pequenos pescadores, para os homens do mar, que por vezes apenas têm uma pesca de subsistência, porque é a pesca local, a costeira, a pesca à linha, todas estas pescas, nós temos que ver aqui quais são os equilíbrios. E, Sra. Secretária de Estado, para clarificar, talvez fosse importante trazer aqui alguma luz de quais são os critérios que são objetivos, e o Grupo Parlamentar do PSD tem perfeita consciência que são objetivos de quando se faz estas trocas, ou estas swap, como agora se chama, se tem em conta aquele que é as necessidades também dos nossos homens e mulheres do mar,
aquilo que é preferido pelos portugueses em termos de consumo de peixe, porque é fácil nós nos agarrarmos a uma espécie como sendo o alfa e o ômega de toda a discussão das OP, mas não é disso que estamos a falar de uma miríade de espécies piscícolas, e era importante, se calhar, que se clarificasse isto aqui. E depois também algo que, no meio daquela questão da nossa frota pesqueira, que talvez esteja a montante, mas não podemos ignorar. Aquela que é a atribuição das cotas nos diversos países da União Europeia dá-se após um levantamento e estudo do ICES sobre aquela que é a disponibilidade do stock e qual é a necessidade e a possibilidade de pesca, de faina, para que o stock se mantenha e não tenhamos hoje tanta vontade de pescar tudo que amanhã não tenhamos nada para pescar. E é este equilíbrio também dos ecossistemas, da manutenção das espécies e de algumas que nos são muito caras, que é tido sempre em conta. Obviamente que todos nós sabemos que o ICES tem sempre um estudo bastante conservador daquelas que são as possibilidades de captura para todos os países da União Europeia. Mas, e este é que é o papel que depois têm as comissões de acompanhamento e o Executivo, e talvez fosse importante que se desse esta nota, se é ou não verdade que Portugal, não só este ano, e eu dou esse crédito também aos governos anteriores, que Portugal se tem batido ano após ano, desculpa a expressão, com unhas e dentes, para conseguir a maior possibilidade de pesca para um país para quem é tão cara esta atividade e é tão importante, e somos o país que mais peixe consome no mundo, e às vezes é preciso termos esta noção. E com esta nota, talvez, Sra. Secretária de Estado, fosse de utilidade explicar-se estes vários momentos que nós temos na atribuição das nossas cotas pesqueiras, porque eu acho que só com conhecimento é que nós podemos, de facto, acabar com alguns discursos populistas que querem, na minha terra diz-se, chuva na leira e sol, chuva no naval e sol na eira, mas as duas coisas nós não podemos, as duas coisas, eu não sou muito boa em ditos populares, mas o significado é bem perceptível, mas as duas coisas por vezes não podemos ter, não podemos apanhar o peixe que queremos e ao mesmo tempo manter estoque. Há que haver escolhas difíceis, e julgo que era importante que a Sra. Secretária de Estado também nos trouxesse alguma luz, clarividência sobre todo este processo, complexo sim, mas eu acredito firmemente que seja importante para quem a chamou cá, porque o Grupo Parlamentar do PSD tem bem consciência como tudo isto se processa. Muito obrigada.